Fala pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Eu sou o Henrique César e você está no História das Copas. E nesse vídeo você saberá como foi a Copa de 1966. Dito isso, deixe já o seu like no vídeo, se inscreva em nosso canal para não perder sempre que tiver novidade. Copa no berço do futebol, Brasil mal, polêmico título inglês, Pantera Negra, saiba isso e muito mais a partir de agora. A Inglaterra, na primeira vez que se propôs a sediar a Copa, já levou. Em 1960, Alemanha e Inglaterra apresentaram candidaturas, mas, ao perceber que a FIFA estava repleta de ingleses, incluindo o presidente Arthur Dewey, a Alemanha retirou a sua candidatura e deixou o caminho livre para os ingleses. Em 22 de agosto, veio a confirmação da sede. A Copa na Inglaterra tinha uma missão extra, além de organizar, fazer o país lucrar financeiramente com o Mundial. Os ingleses selecionaram apenas estádios com a capacidade acima de 25 mil pessoas, algo inédito até o momento. Os 8 estádios escolhidos estavam velhos. O mais novo era o Wembley, erguido em 1923, então todos os estádios passaram por reformas. A grande inovação para a Copa foi a criação de um mascote, o Leão Wiley, o primeiro mascote oficial da Copa do Mundo. A preparação, que se desenhava impecável, sofreu um grande percalço. No dia 20 de março de 66, a taça Jules Rimet foi roubada no Westminster Central Hall. Mas, no dia 27 de março, a taça foi encontrada por um cachorro chamado Pickles, enrolado em um jornal junto ao lixo. O cachorrinho virou um herói nacional e seu dono recebeu uma recompensa de 5.000 libras e o convite para assistir aos jogos da Inglaterra junto ao cachorrinho. Mas há quem diga que tudo não passou de uma manobra publicitária. 70 seleções se inscreveram para a disputa do Mundial, mas na prática apenas 51 países efetivamente entraram em campo. Ásia e África disputariam uma vaga apenas. A FIFA aceitou a inscrição da África do Sul, que provocou um boicote de 15 dos 19 concorrentes contrários ao apartheid. Acabou que a vaga ficou com a asiática Coreia do Norte. No final, 10 vagas ficaram com os europeus, 4 com os sul-americanos, 1 com a América do Norte e 1 com o representante asiático. O sorteio foi realizado em 6 de janeiro de 66. A FIFA fez várias manobras para que o Brasil não caísse no grupo da Inglaterra. À primeira vista, os grupos ficaram equilibrados, com 2 favoritos claros em cada grupo. No grupo A, Inglaterra e Uruguai. No grupo B, Alemanha e Espanha. No grupo C, Brasil e Hungria. E no grupo D, União Soviética e Itália. O regulamento foi o mesmo da Copa de 62, passando 2 equipes de cada grupo e a fase de mata-mata começando nas quartas de final. Entre os favoritos, o Brasil era destacado como principal candidato, depois do bicampeonato em 58 e 62. Em seguida, os mais cotados eram Inglaterra, Espanha, vencedora da Eurocopa, Hungria, que venceu as Olimpíadas, Alemanha e União Soviética. Após o título de 62, a seleção brasileira levou quase um ano para entrar em campo novamente. Na Copa América de 63, uma seleção toda desfigurada acabou ficando em 4º lugar. O técnico Aimoré Moreira caiu depois de sofrer uma goleada para a Bélgica, 5-1. Em seu lugar, assumiu Vicente Feola, o treinador campeão do mundo em 1958. Existia a crença popular que se escalasse Pelé e Garrincha juntos, o Brasil chegaria ao tri. Antes da Copa, já na Europa, o Brasil realizou 4 partidas e os problemas, sobretudo na parte física, chamaram a atenção e deixaram os brasileiros pessimistas com relação ao título. No grupo A, sob os olhares da Rainha Elizabeth II, os ingleses e uruguaios empataram em 0-0 no jogo de abertura da Copa.
Isso deu uma amostra de como seria o resto do grupo, paupérrimo em gols, mais um empate zerado e apenas 9 gols no total dos 6 jogos. O time inglês foi o autor de 4 deles, sendo 2 contra o México e 2 sobre a França, sob protesto dos franceses que acusavam impedimento no primeiro gol e falta de fair play no segundo, já que eles pediam que o jogo fosse paralisado para atendimento ao lateral Simon, duramente atingido por Stiles. A Inglaterra se classificou em primeiro lugar no grupo A. A segunda vaga ficou com o Uruguai, que também derrotou a França. A versão de 66 do ferrolho suíço não funcionou e o time perdeu os 3 jogos. A Espanha, por sua vez, apontada como candidata ao título, mas perdeu 2 jogos ao levar gols nos últimos 15 minutos. Assim, a Alemanha, que tinha um ótimo ataque, e a Argentina, forte na defesa, ficaram com as 2 vagas. No jogo entre ambos, com a bola rolando, a Alemanha atacou mais, acertou 2 bolas na trave e o zagueiro argentino Perfumo salvou de bicicleta um gol certo. Mas a bola ficou parada por um bom tempo, face ao grande número de faltas. Vários jogadores foram advertidos, embora a FIFA considere que apenas o jovem volante Beckenbauer teve o nome anotado no caderninho negro do árbitro, e o argentino Albert, que acabou expulso. Com tudo isso, a Alemanha se classificou em primeiro do grupo e a Argentina em segundo. No grupo C, as previsões pessimistas sobre o Brasil se confirmaram. Com alguma dificuldade, o time derrotou a Bulgária na estreia. Ninguém sabia, mas seria a última partida com Pelé e Garrincha juntos. No jogo seguinte, Pelé, que estava cheio de hematomas, foi poupado e o time se deu mal contra a Hungria. Diante de Portugal, Garrincha era desfalque. Para piorar, a defesa brasileira falhou demais e Pelé apanhou de novo, dessa vez o zagueiro Moraes. Assim, os portugueses venceram com facilidade e garantiram o primeiro lugar do grupo. Por incrível que pareça, o Brasil ainda tinha chance de se classificar se a Bulgária derrotasse a Hungria por 3-0, nem mais nem menos. Contudo, os húngaros que venceram por 3-1 e se classificaram. No grupo D, ninguém sabia como a Coreia do Norte jogava. Ninguém, menos a União Soviética, que havia espionado os asiáticos. O time precaveu-se contra a correria deles e venceu por 3-0. Mas os outros não precaveram. O Chile cedeu empate no fim. Analistas achavam impossível haver uma zebra maior que essa. Mas aí chegou a vez da Itália. No jogo, a Azurra perdeu o meia Bulgarelli, que saiu de campo machucado aos 34 minutos. Pouco depois, Pak Duik marcou 1-0 para a Coreia. Os italianos achavam que iriam empatar a qualquer momento, mas não conseguiram. Os coreanos cravaram uma das maiores zebras da história e se classificaram em segundo lugar, atrás da União Soviética, que venceu os 3 jogos. Nas quartas de final, 3 dos 4 jogos foram tensos. Na partida entre Inglaterra e Argentina, o argentino Ratín reclamava desde o início e foi advertido aos 35 minutos do jogo. Ele protestou e o árbitro alemão, sem entender o que lhe era dito, expulsou. Ratín levou 10 minutos para deixar o campo, o que causou grande confusão. A 13 minutos do fim, Hust marcou o único gol do jogo. O lance foi legal, porém os argentinos pediram impedimento. Depois do jogo, o técnico Alf Ramsey proibiu que os ingleses trocassem camisas com os argentinos, a quem chamou de animais. No duelo contra o Uruguai, a Alemanha fez um gol por acaso com Haller e só deslanchou depois que os sul-americanos tiveram 2 jogadores expulsos. No triunfo da União Soviética sobre a Hungria, viu-se até jogador arremessado para fora de campo. Por fim, Portugal despachou a zebra norte-coreana com uma virada sensacional. Então, nas quartas de final ficaram Inglaterra 1, Argentina 0, Alemanha 4, Uruguai 0, Portugal 5, Coreia do Norte 3, União Soviética 2, Hungria 1. A tensão das quartas de final repetiu-se na semi. O meia soviético Sabo deu um carrinho em Beckenbauer, mas se machucou sozinho e ficou mancando até o fim do jogo. Com a bola no pé, a Alemanha esteve melhor e garantiu vaga na final. A violência desse dia deixou ingleses e portugueses em alerta, mas o duelo entre os dois foi um jogo de cavalheiros. Bob Charlton marcou 2 gols, Eusébio descontou de pênalti, vazando o goleiro Banks pela primeira vez na Copa. No fim, Banks evitou um gol certo de coluna e classificou a Inglaterra. A Alemanha bateu a União Soviética 2-1
e Inglaterra fez 2-1 em Portugal, classificando assim as duas equipes para a final. Na decisão do terceiro lugar, a União Soviética tinha 5 desfalques, incluindo o zagueiro Shesterniov. Portugal não tinha nada a ver com isso e venceu com um gol em que o grandalhão Torres, de 1,94 m, ganhou a jogada pelo alto de Korniev, que media 1,73 m, e depois finalizou a bola para o fundo da rede, fazendo Portugal 2, União Soviética 1. A Inglaterra contava com um fator campo e com um retrospecto até então que não havia perdido para a Alemanha. Os alemães contavam com Beckenbauer. Os prognósticos diziam que seria um jogo defensivo, mas não foi isso que se viu. A Alemanha abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo com Haller. Aos 18, Rust empatou para os ingleses. Aos 33 do segundo tempo, Peters virou para a Inglaterra. Mas, no fim do jogo, aos 44 minutos, Weber empatou novamente para os alemães e levou o jogo para a prorrogação. No tempo extra, 2 lances polêmicos decidiram a partida. Aos 11 minutos, Rust chutou forte e a bola bateu no travessão e quicou em cima da linha, sem entrar. O árbitro consultou o assistente e confirmou o gol inexistente. No último minuto, a Inglaterra fez o 4º gol em um contra-ataque. Rust chutou no ângulo e fez o gol, mesmo com a invasão de 3 torcedores em campo. Os alemães pararam na jogada, achando que o jogo seria interrompido, mas o árbitro validou o gol e a Inglaterra foi campeã, vencendo por 4-2. A seleção da Copa teve o goleiro inglês Banks, o lateral direito alemão Rochas, o zagueiro da União Soviética Shesterniov e o zagueiro inglês Bob Moore. O lateral esquerdo foi Marzolini, da Argentina. O meio de campo teve Beckenbauer, alemão, e Bob Charlton, da Inglaterra. O ataque teve Ball, da Inglaterra, Eusébio, português, Haller, da Alemanha e Bene, da Hungria. Os números da Copa contam com o maior público do jogo de abertura entre Inglaterra e França, 98.270 espectadores, e o menor público, Chile contra a Coreia do Norte, para um público de 13.792 pessoas. No total, foram marcados 91 gols para uma média de 2,57. O melhor ataque foi de Portugal, com 17 gols. O goleiro menos vazado da Copa em média foi Roma, da Argentina. Ele sofreu 2 gols em 4 jogos. A maior goleada foi Alemanha 5, Suíça 0. O artilheiro da Copa foi Eusébio, que defendeu a seleção de Portugal. Ele marcou 9 gols em 6 jogos. Ele, que nasceu no dia 25 de janeiro de 1942 em Lourenço Marques, hoje Maputo, em Moçambique. Ele tinha 1,75 m de altura, pesava 73 kg e na época defendia as cores do Benfica e foi apelidado de Pantera Negra. Esse é Eusébio. O craque da Copa foi Bob Charlton, que é considerado o melhor jogador inglês de todos os tempos. Apesar da calvície, ele tinha apenas 28 anos. Sua marca registrada era o chute de longa distância. Anotou 49 gols em 106 partidas pelo English Team. A marca de gols só foi quebrada por Wayne Rooney em 2016. Em 74, ele ganhou o título de Sir da Ordem do Império Britânico. 20 anos depois, foi ordenado cavaleiro, esse Bob Charlton, o craque da Copa de 1966. E tá aí, pessoal, foi isso que aconteceu na Copa de 1966. Descobriu muita coisa que você ainda não sabia? Deixa aí nos comentários, comente o nosso vídeo se você tá gostando, deem sugestão pra gente melhorar cada vez mais. Então deixe já o seu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos e ajude o canal a chegar cada vez mais longe. No próximo vídeo, Copa de 1970, o tri brasileiro no México com o show do Rei Pelé. No mais, forte abraço, fiquem com Deus, fui!